Boa noite, irmãos. Hoje, para a nossa meditação, abramos nossas Bíblias em Jó, capítulo de número 28, e leiamos os versos de 12 a 28. Como temos vários versículos que usaremos para a argumentação de nossa meditação, vamos fazer essa leitura um pouco mais dinâmica. Jó, capítulo 28, versos de 12 a 28. Diz assim então a palavra de Deus: Mas onde se achará a sabedoria? E onde está o lugar do entendimento? O homem não conhece o valor dela, nem se acha ela na terra dos viventes. O abismo diz: ela não está em mim. E o mar diz: não está comigo. Não se dá por ela ouro fino, nem se pesa a prata em câmbio dela. O seu valor não se pode avaliar pelo ouro de Ofir, nem pelo precioso ônix, nem pela safira. O ouro não se iguala a ela, nem o cristal. Ela não se trocará por joia de ouro fino. Ela faz esquecer o coral e o cristal. A aquisição da sabedoria é melhor que a das pérolas. Não se igualará o topázio da Etiópia, nem se pode avaliar por ouro puro. De onde, pois, vem a sabedoria e onde está o lugar do entendimento? Está encoberta aos olhos de todo vivente e oculta às aves do céu. O abismo e a morte dizem: ouvimos com os nossos ouvidos a sua fama. Deus lhe entende o caminho, e ele é quem sabe o seu lugar, porque ele perscruta até as extremidades da terra, vê tudo o que há debaixo dos céus. Quando regulou o peso do vento e fixou a medida das águas, quando determinou leis para a chuva e caminho para o relâmpago dos trovões, então viu ele a sabedoria e a manifestou. Estabeleceu-a e também a esquadrinhou. E disse ao homem: eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e o apartar-se do mal é o entendimento. Eu gostaria de introduzir nosso estudo nesta oportunidade fazendo uma afirmação. Toda pessoa é o resultado ou a soma de todos os seus talentos, de suas escolhas, diante de todas as possibilidades que encontra na vida. Veja, este é um axioma, uma verdade que pode se aplicar muito bem se observarmos a nossa vida diária. Quer dizer, nossa vida é constituída de todas as nossas capacidades de entender, de compreender e saber o que devemos escolher diante das possibilidades que temos em nossas vidas. Explicando ainda a tempo, eu gostaria de dizer que nós somos feitos e criados por Deus, capacitados e agraciados com talentos. E as muitas possibilidades que surgirem em nossas vidas foram todas também colocadas ali pelo próprio Deus, administradas pessoalmente pelo Criador. E o que nos cumpre então a fazer é escolher de maneira mais acertada possível. Ninguém pode vir depois reclamar de sua vida para com Deus, pois certamente irá ouvir aquilo que diz a palavra, sua palavra. Do que se queixa o homem? Queixe-se de seus próprios pecados, de todas as suas escolhas que foram feitas de maneira errada. Então, eu não sei se todos se aperceberam da grande responsabilidade que nós temos hoje, diante da tarefa de diariamente, sem parar, sempre ter que escolher. Temos que escolher o tempo todo. E veja o que você e eu escolhemos. Escolher o que sentir, escolher o que pensar, o que falar, o que fazer, como reagir, o que aprender, o que ensinar, onde ir, o que fazer, com quem viver, amizades, atividades, relacionamentos, profissões, namoro, casamento, aquisição de propriedades, enfim, tudo o que somos, tudo o que temos, sempre será o resultado de nossas escolhas. É aquilo que falei no começo. Nós somos o resultado, a soma de todos os nossos talentos, de nossas escolhas, diante das possibilidades que o próprio Senhor apresenta a cada um de nós. Então, diante desta realidade, só uma coisa, e apenas esta coisa vai fazer toda a diferença em nossas vidas: sabedoria. Sabedoria é a arte de poder escolher de maneira acertada.
Sabedoria para poder escolher acertadamente tudo o que tivermos que obrigatoriamente escolher. Então, a primeira pergunta que Jó faz aqui, e ele sabe a resposta, pois está apenas introduzindo o seu argumento, está no versículo de número 2, no versículo de número 12, perdão, mas onde se achará a sabedoria e onde está o lugar do entendimento? Esta é a primeira pergunta que Jó faz, porque ele sabe de sua resposta. E ele vai então apresentar a solução para este problema. Onde está a sabedoria? Bem, o verso 13 dá uma indicação de que os homens, na verdade, na sua grande maioria, não sabem a resposta. Veja, versículo 13: o homem não conhece o valor dela, nem se acha ela na terra dos viventes. Jó vai começar o seu argumento dizendo que todos os homens, não conhecem o valor da sabedoria, portanto não sabem nem exatamente o que ela é, o quanto ela vale, e nem sabem que ela não se encontra em seu mundo material. E às vezes, preocupados em adquirir sabedoria para poder viver de uma maneira melhor, de uma maneira mais feliz, eles se perdem nestas buscas. É o grande erro que todos nós cometemos ou somos tentados a cometer. Que se tivesse, por exemplo, a nossa maneira de pensar, que se tivéssemos mais condições materiais, teríamos muito mais oportunidades na vida, nos daríamos muito melhor. Esse discurso é de quem não conhece o Senhor, que é soberano sobre tudo e sobre todos. Ele nunca se engana, o Senhor nunca se equivoca. A sabedoria, diz o autor Jó, inspirado pelo Espírito, não está em possuir bens materiais. Isto é, não se adquire sabedoria conseguindo riquezas ou acumulando bens. O segredo da felicidade de viver de maneira sábia não está em possuir coisas. É esta a primeira afirmação de Jó. Os versos de 15 a 19 vão dizer que o seu valor é superior a todo e qualquer bem precioso. Versículo 15, ela não se dá por ouro fino. Versículo 16, o seu valor não se pode avaliar, não se pode aquilatar pelo ouro de Ofir. O versículo 17, este ouro que temos aqui não se iguala a ela, nem sequer o cristal, que são pedras, que já é uma pedra preciosa. O versículo 18, a aquisição de sabedoria é melhor que pérolas, ele diz. Ela faz esquecer o coral e o cristal, e a aquisição da sabedoria é melhor que a aquisição de pérolas, de possuir pérolas em todo o seu valor. No versículo de número 19, não se iguala ao topázio. Veja, são figuras de algo e bens preciosos, ouro, pedras preciosas, tudo de alto valor, que pode representar aquilo que os homens consideram de alto valor. Mas isto tudo não dá para se comparar com o valor que se tem quando se encontra a verdadeira sabedoria. E no conseguir ou na arte de possuir, na capacidade de possuir estas coisas com o seu valor, não se está atrelado a isto a capacidade de se encontrar ou de se possuir a verdadeira sabedoria para se viver. É bom que nós entendamos, irmãos, que Jó aqui não está dizendo que é errado possuir estas coisas, que é errado melhorar de vida, aumentar o padrão de nossas vidas. O que ele está querendo dizer é que não será através disso que nos tornaremos mais sábios, mais aptos a fazer escolhas acertadas. Não é isso que vai nos levar a uma verdadeira felicidade. Não é isto que nos capacita para viver uma vida que agrade, por exemplo, uma vida que agrade ao Senhor Deus. É esta a grande diferença. Então, aqueles que sabem, que pensam, que estão iludidos, aliás, com estas verdades, podem tirar isto de sua conta. Jó sabia muito bem o que estava dizendo. Ele foi um dos homens mais ricos, mais abastados de sua época. Se você ler tudo o que ele perdeu, quando o Senhor, o provando, tirou todas estas coisas, como ele bem disse, o Senhor pôs, o Senhor dispôs, louvado seja o nome do Senhor. Então, nós vamos compreender que Jó sabia exatamente o que estava fazendo, o que estava falando.
o que estava descobrindo. E prosseguindo então em sua conversa, depois de dizer que as riquezas não formam ninguém mais sábio, não tornam ninguém mais sábio ou entendido, Jó vai fazer uma segunda pergunta. De onde vem, pois, a sabedoria então? Aonde ela está? Qual é a sua origem? Aonde podemos encontrá-la? Versículo de número 20. De onde vem a sabedoria? Aonde está o lugar do entendimento? O versículo de número 1 diz: ela está encoberta aos olhos de todo vivente e oculta às aves dos céus. Aos olhos naturais dos homens não está exposta esta sabedoria. Deus conhece o lugar e o caminho e sabe onde é o seu lugar. Veja o versículo de número 23. Deus lhe entende o caminho e Ele é quem sabe o seu lugar. Se esta verdadeira sabedoria está, pois, escondidos, os verdadeiros tesouros dessa sabedoria estão escondidos em Deus e Ele sabe aonde encontrá-los, é justamente quando procuramos e buscamos ao Senhor em Sua palavra, Suas respostas, é que vamos encontrar. Deus sabe isso porque tudo examina, tudo Ele vê, Ele sabe de tudo que está acontecendo embaixo e sobre a terra. Porque Ele perscruta até as extremidades da terra, vê tudo o que está debaixo dos céus. É o nosso Deus que sabe exatamente onde encontramos, porque lá está esta sabedoria. Os versos 25 e 26 são declaração de que a sabedoria verdadeira e de que precisamos para viver se encontra nele mesmo, no próprio Deus. Veja o versículo 25. Quando regulou o peso do vento e fixou as medidas das águas, quando determinou leis para a chuva e caminho para o relâmpago dos trovões, então viu ele a sabedoria e a manifestou. Suas obras, sua criação, seu poder criativo, toda a sua administração sobre tudo que foi criado, todo o seu governo sobre todas as coisas criadas, toda a sua capacidade de criar e também o propósito estabelecido em criar tudo para a glória do próprio Cristo Jesus. Nós bem sabemos que aí então há a manifestação de toda esta sabedoria. Só nele encontraremos tudo o que precisamos para viver. Fora do Senhor, longe do Senhor, separados de Deus, nenhum ser humano vai conseguir viver de maneira acertada. É claro, a conclusão óbvia está aqui de todas as perguntas no verso de número 28. E disse ao homem: eis que o temor do Senhor é a sabedoria, apartar-se do mal é o entendimento. Por quê? Porque se Deus é o Criador de todas as coisas, porque se Deus é o mantenedor de todas as coisas, se Ele é aquele que estabelece de maneira soberana todas as coisas, administra tudo em todos, é Senhor de tudo e de todos, é a este Deus que devemos dar satisfações. Quando nos encontramos com o Senhor, quando vivemos segundo as suas regras, os seus decretos, os seus propósitos e a sua vontade, quando estamos alinhados com esta vontade, então certamente escaparemos de sentenças e de juízos instituídos por Ele mesmo. Aprenderemos a escolher de maneira mais acertada que não o desagrada, que não traz sobre si, sobre nós mesmos, aliás, juízos e sentenças. Veja, o temor do Senhor é a sabedoria justamente porque tememos tão somente aquilo que já conhecemos. Essa é a diferença entre temor e medo. Sentimos medo daquilo que não conhecemos e temor e respeito e consideração por aquilo que já conhecemos e consideramos. Então, o temor do Senhor é o princípio, sim, de toda a sabedoria. Por quê? Porque podemos saber com quem estamos lidando, porque sabemos para quem daremos conta, porque conhecemos muito bem quais são as suas vontades, os seus decretos, os seus mandamentos, as suas instituições. E vamos viver de maneira adequada a isto. Para quê? Para que fujamos da condenação que existe na quebra destas leis, destes mandamentos. Por isso, temer ao Senhor significa e implica conhecê-lo cada vez mais. Cada vez que mais o conhecemos, passamos mais a temê-lo. Podemos até chegar a dizer que temos medo do Senhor, mas isso é para quem não conhece. Para quem já o conhece, para aquele que está habilitado na revelação
na prática das revelações que já foram entregues, e este já tem por si o conhecimento delas, para estes há um temor profundo de saber que deve escolher de maneira acertada e vai fazê-lo para viver segundo e inteiro agrado do Senhor. Se Deus é a personificação da sabedoria, nele, como diz Paulo, estão escondidos, lá em Colossenses capítulo 2, todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Tudo o que precisamos e o que devemos fazer é nos aproximar então dele e vivermos junto com o Senhor Jesus Cristo, temendo cada vez mais, respeitando toda a sua autoridade, considerando tudo o que nos diz, nos submetendo sempre mais e mais ao seu controle sábio e soberano. Absoluto controle. É preciso dependência deste Deus para ser sábio, sem nos esquecermos que, se nos apartarmos do mal, este é o verdadeiro entendimento de tudo e de todas as coisas. O apartar-se do mal é o entendimento, e o que é ruim e o que é mal é tudo aquilo que transgride a lei revelada, estabelecida e conhecida de Deus. Tudo então só fará realmente sentido quando acharmos esta sabedoria, para que possamos aplicá-la às múltiplas escolhas de nossas vidas. Escolhas que são feitas a cada instante, a cada segundo, tanto no sentir quanto no pensar, no agir, no falar, no reagir, no escolher. Estaremos então preparados para toda e qualquer situação que o Senhor nos apresentar. Estaremos prontos para viver para o seu inteiro agrado. Cada uma da soma de todas as nossas escolhas vai contar então com a aprovação do Senhor. Feliz seremos, tudo nos irá bem. É assim que vivemos, é isso que Jó estava querendo dizer e relatar neste pequeno texto que ele aqui declara. Creio que era esta a intenção de Jó, ao dizer estas palavras que foram inspiradas por Deus, ainda que ele estivesse numa situação completamente adversa, sofrendo muito, mas não perdeu a consciência de que a sabedoria é temer a Deus e o entendimento é apartar-se do mal. Que Deus seja louvado, que Deus seja servido em nos dar plena consciência disto, do seu conhecimento, da necessidade que temos de conhecê-lo, de temê-lo e de escolher segundo o seu mandar, segundo o seu querer. Louvado seja o Senhor, que assim seja. Vamos orar. Pai de amor, diante da dificuldade, da complexidade que temos em realizar escolhas estas que vão acabar formando toda a nossa existência. Tem misericórdia, Senhor, e segundo a tua graça, e segundo o teu amor, como já têm sido derramados, têm sido essas virtudes derramadas sobre nossas vidas, continua, pois, a nos guiar em toda a verdade, segundo o teu Espírito, para que possamos conhecê-lo cada vez mais, temê-lo cada vez mais e acertadamente escolher para a manifestação da tua glória e para o nosso próprio benefício. Dá, Senhor, que vivamos para o teu inteiro agrado, escolhendo sempre segundo o teu querer, temendo os teus caminhos e buscando cada vez mais agradá-lo. Tem misericórdia, porque sabemos que o Senhor é um Deus justo, é um justo juiz, e que daremos conta de tudo o que fizermos com este corpo sobre a terra durante o período de nossa peregrinação. Leva-nos, ó Pai de amor, a vivermos cada vez mais próximos de Ti, Te conhecendo, Te temendo e com sabedoria escolhendo. Em nome de Jesus pedimos, em Cristo Jesus, a personificação da sabedoria, nós esperamos e oramos. Amém.